Olá, pessoal, bem-vindo. Bem-vindo mais uma vez para mais uma reflexão dentro aqui do nosso canal. E o que eu trago hoje para a gente pensar, para a gente tentar analisar de uma forma racional, é aquilo que vem sendo constantemente apresentado durante os últimos meses, sobretudo essas últimas semanas. Nós estamos vendo, já é algo totalmente notório, que as pesquisas elas se intensificaram durante as semanas, né? Sempre você tem pesquisas relacionadas à presidência, como também aos estados. E eu quero trazer aqui como referência o estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro para apresentar uma tendência que nós estamos observando que nos últimos 4 anos criou-se uma discussão, na verdade, uma falsa discussão que as esquerdas estavam enfraquecidas, que as esquerdas perderam a sua hegemonia e que aquilo que era algo muito presente nas eleições, candidaturas de esquerda competitivas, isso caiu por terra juntamente com a ascensão do bolsonarismo. Isso criou-se como sendo uma falsa verdade. Hoje nós conseguimos entender que há uma falácia muito grande dentro dessa perspectiva quando a gente leva em consideração esses três grandes colégios eleitorais. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que apresentam números e tendências de um crescimento gigantesco da esquerda e da centro-esquerda, coisa que prova, mais uma vez, que a corrente ideológica da esquerda ou da centro-esquerda está mais viva do que nunca. Não significa dizer que irá obter sucesso, a centro-esquerda e a esquerda irá vencer as eleições nesses estados. Mas significa dizer que há candidaturas totalmente competitivas. E é claro que há uma justificativa, uma explicação para que a gente compreenda um pouco desse fenômeno que nunca acabou, mas que criou-se uma retórica negativa, principalmente para tentar demonizar a esquerda e a centro-esquerda. Então, eu tomo como referência os números aqui do Datafolha, que são números que saíram agora há pouco para esses três estados. E o que nós temos em São Paulo é isso aqui, ó. Pesquisa Datafolha em São Paulo, Haddad 28, Márcio França 16, Tarcísio 12 e Rodrigo 10%. No cenário sem Márcio França, Haddad tem 34%, Tarcísio 13 e Rodrigo 13. A pesquisa ouviu 1.806 pessoas entre os dias 28 e 30 de junho em 61 cidades paulistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Então, o que a gente consegue perceber nessa pesquisa é que o estado de São Paulo vem sofrendo influência de uma tendência que é nacional. Quando esse mesmo instituto ele traz os números da corrida presidencial, coloca o candidato do PT, Lula, o representante da esquerda ou da centro-esquerda também, acima dos 40 pontos. E o segundo colocado, que é Bolsonaro, margeia ali entre 25 e 30 pontos. Dessa forma, cabe a gente entender o seguinte: há um reflexo e há uma possibilidade muito grande de que os candidatos, os presidenciáveis, influenciem diretamente nos votos estaduais. Sem o Márcio França, que é do PSB, partido ali de centro-esquerda, Haddad dá um pulo gigantesco, vai para 34 pontos. Haddad vai ser lançado pelo PT. E aí a gente observa mais uma vez, esquerda e centro-esquerda continua competitivo. O candidato do bolsonarismo, da direita e da extrema-direita, que é o Tarcísio, briga ali para chegar aos 15 pontos, que não chega, né? Fica ali margeando aí nos 13 pontos, segundo o Datafolha. Então, vejam, a gente tem essa tendência ainda de crescimento de Haddad, se caso a gente tenha uma desistência do Márcio França.
consolidando assim o avanço da esquerda e da centro-esquerda no maior colégio eleitoral do Brasil. Isso também se repete no Rio de Janeiro. Então, veja, o Datafolha, Castro com 23% e Freixo com 22%. Seguem tecnicamente empatados na disputa pelo governo do Rio de Janeiro. Pesquisa ouviu 1.218 pessoas entre 29 de junho e 1 de julho em 32 municípios do estado. Margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Então, mais uma pesquisa aqui do Datafolha, onde eu trago aqui como fonte aí de publicação o G1, que mostra e que confirma a ascensão da esquerda também no Rio de Janeiro. E com um detalhe, a gente percebe que o Marcelo Freixo, principalmente nos últimos 45 dias, analisando essas pesquisas, vem com uma tendência de crescimento muito significativo, sabendo que Marcelo Freixo muito provavelmente deve ser o candidato de Lula no Rio de Janeiro. E o Castro, ele não será o candidato bolsonarista no primeiro turno. Então, significa dizer que, em termos de possibilidades de crescimento, a gente tem uma possibilidade muito maior do Marcelo Freixo do que propriamente do Castro. E isso leva em uma conclusão. A esquerda também no Rio de Janeiro poderá, dentro desse nível de crescimento, também governar esse colégio eleitoral gigantesco. A afirmação, ela se dá quando a gente reflete esses números e tentando tratar de forma racional, sem sensacionalismo e analisar dentro de uma forma técnica. A tendência de crescimento hoje de Marcelo Freixo é muito maior do que o Castro, fazendo com que a esquerda ou a centro-esquerda, já que há uma coalizão de partidos, também se torne competitiva no Rio de Janeiro. Também levando em consideração a tendência. Lula, dentro do palanque do Marcelo Freixo, coloca o Marcelo Freixo em uma ascensão também muito significativa. E aí, o outro ponto onde nós temos uma condição um pouco diferente é em Minas Gerais, onde nós temos aqui a última pesquisa do Datafolha. Nós tivemos o Zema com 48 pontos e o Calil com 21 pontos. Então, você tem aí mais do que o dobro para o Zema. O levantamento ouviu 1.204 pessoas, margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Mas o que é que se tem de análise, o que é que se tem de conjecturas dentro desses números aí? Se você pega os números do Calil de 30 dias atrás, os números de Calil, ele não ultrapassava os 15 pontos. Com a inserção e aproximação e a efetivação de Calil, sendo candidato de Lula em Minas Gerais, ele já conseguiu saltar. O Zema ainda está em uma condição muito confortável, mas se você analisa os números de Zema também nesses últimos 30 dias, você não tem uma tendência de crescimento significativo. Significa dizer que Zema está chegando ou já chegou no seu pico e a tendência de crescimento é do Calil. E aí você tem duas coisas interessantes. O Zema tem uma aprovação significativa no estado de Minas Gerais, da mesma forma que o Calil tem uma aprovação também muito grande. Dessa forma, as tendências de crescimento dos dois fazem com que, e traz perspectivas da seguinte lógica: a tendência de crescimento do Zema me parece que estagnou. A tendência de crescimento do Calil, ela está em ascensão. A intensificação do Lula em Minas Gerais pode, não significa dizer que vá, mas pode elevar esses números de Calil, forçando um segundo turno.
O Zema não é o candidato bolsonarista em Minas Gerais. Então, isso pode trazer para ele algum tipo de problema na perspectiva de vencer no primeiro turno. Com certeza, o Zema deverá ser o candidato bolsonarista no segundo turno. Porém, o segundo turno é uma outra eleição. Então, Minas Gerais é onde destoa um pouco mais, mesmo assim, sabendo que o Calil não é um candidato propriamente dito de esquerda, no máximo ali, sendo muito bondoso, a gente coloca o Calil ali como centro, mas quando ele vem e tem a aproximação de Lula, a sua tendência de crescimento, ela tem um ponto muito significativo, ela cresce. Então, com isso, o que é que nós temos? A esquerda e a centro-esquerda está mais viva do que nunca. As possibilidades de vitória nos maiores colégios eleitorais, ela é real. Então, a gente faz uma síntese dentro desses 3 maiores colégios eleitorais. E a gente vê que, de uma forma racional, fazendo a leitura desses números, esses candidatos têm uma perspectiva muito grande de crescimento, tendo como consequência uma vitória. E o ponto interessante é que tudo isso está atrelado também ao candidato do PT, ao Lula. Então, a boa fase e os bons números de Lula refletem drasticamente nesses números. Então, a esquerda continua viva, o bolsonarismo contribuiu também muito para que a esquerda viesse a se tornar mais competitiva do que historicamente ela já foi. Mas isso é motivo para uma outra discussão dentro do nosso vídeo. Então, para você que assistiu até o final, que gosta dessas reflexões, das nossas análises, peço que se inscreva no canal e que possa contribuir com esse nosso debate. Nos encontraremos em breve. Até mais, pessoal.